Investir em leilões de imóveis é uma ótima oportunidade, todo mundo sabe. Mas existe um fantasma que tira o sono de muito investidor por aí. E é sobre ele que a gente vai conversar hoje. Vamos entender de uma vez por todas o que são os famosos embargos de terceiro e, o mais importante, como se proteger deles. Imagina só a cena. Você finalmente arremata aquele imóvel dos sonhos. O preço foi excelente, tudo parece perfeito. Mas aí, meses depois, quando você menos espera, bate o oficial de justiça na sua porta com uma citação. É um pesadelo, né? Pois é, essa situação é bem real e é o nosso ponto de partida para entender esse desafio jurídico tão temido. Então, vamos dar nome aos bois. Que ação é essa que tem o poder de, acredite, anular uma arrematação que parecia certa? Vamos definir o que são os embargos de terceiro. Olha, de forma bem simples, é um mecanismo de defesa. Pensa assim, uma pessoa que não tinha nada a ver com o processo que levou o imóvel a leilão, de repente aparece e fala, opa, peraí, esse imóvel é meu, ou pelo menos eu tenho direito sobre ele. É exatamente aí que o pesadelo do arrematante começa. Eu gosto muito dessa analogia. É como se fosse um pedido de socorro jurídico. A pessoa se sente totalmente prejudicada por uma decisão judicial que foi tomada sem que ela pudesse se defender, e aí ela usa essa ferramenta, os embargos, para tentar reverter tudo. Tá bom, mas de onde é que surgem essas ações? Como é que isso acontece? Conhecer as armadilhas mais comuns é, sem dúvida, o primeiro e mais importante passo para não cair nelas. Esses aqui são os verdadeiros campos minados para o investidor. O campeão de problemas, sem dúvida, são os contratos de gaveta, aquelas vendas informais que não vão para o cartório. Mas olha, heranças mal resolvidas, onde um dos herdeiros foi deixado de fora, ou até mesmo vendas falsas só para esconder patrimônio, são perigosíssimas também. E pode parecer até injusto, né? Mas a justiça muitas vezes dá um peso enorme para a chamada função social da propriedade. Nesse caso real, por exemplo, a pessoa conseguiu provar que morava no imóvel há anos, que cuidava de tudo, e essa posse, por ser contínua e bem documentada, acabou valendo mais do que o registro formal do leilão. Impressionante. Aqui o problema foi outro, uma herança enrolada. O investidor até conseguiu o dinheiro de volta, mas pensa no prejuízo. Perdeu meses de tempo, gastou com advogado e ainda perdeu a chance de ter investido em outra oportunidade. É a prova de que nem sempre receber o dinheiro de volta significa sair sem nenhum arranhão. Ok, depois de ver todos esses riscos, a grande pergunta é: como a gente se protege? A boa notícia é que existe sim um escudo, e ele é proativo. Vamos ver agora como transformar esse medo todo em uma estratégia de prevenção inteligente. A melhor defesa é o ataque, já dizia o ditado. Então, antes mesmo de pensar em dar um lance, a gente tem que agir como um verdadeiro detetive. Essa diligência prévia, que envolve fuçar os documentos, visitar local, conversar com as pessoas, isso não é opcional, gente, é a sua principal arma de proteção. Mas, e se mesmo com toda essa preparação, a ação aparecer? A primeira coisa, calma e agilidade. O segredo para se defender bem vai ser provar a sua boa-fé, ou seja, mostrar para o juiz toda a pesquisa e todo o cuidado que você teve antes de arrematar o imóvel. Agora a conversa fica um pouco mais técnica, mas é bem interessante. Existe um prazo para entrar com essa ação de embargos, só que ele não é tão simples e direto quanto parece. E é esse dilema que acaba confundindo muito investidor experiente, inclusive. Olha só que conflito interessante. A lei, lá no artigo 675 do Código de Processo Civil, é bem clara. O prazo é de até 5 dias depois do leilão. Ponto. Só que, na prática, os tribunais acabaram flexibilizando isso. O entendimento majoritário hoje é que o prazo só começa a contar de verdade quando a pessoa teve um conhecimento real do risco ou quando a posse dela foi de fato ameaçada. E essa flexibilidade toda dos tribunais gira em torno dessa expressão, ciência inequívoca. O que o juiz vai querer saber é: a partir de que momento essa pessoa soube, sem deixar nenhuma sombra de dúvida, que o imóvel dela estava em risco? A resposta para essa pergunta pode validar uma ação que foi movida há meses ou até anos depois do leilão. E para fechar essa discussão, essa súmula do STJ é muito poderosa. Ela basicamente diz que até mesmo um contrato de gaveta, aquele papel sem registro nenhum em cartório, pode sim ser usado para justificar uma ação de embargos. Isso só reforça, mais uma vez, como é crucial ir até o imóvel e descobrir quem realmente vive lá. Ufa! Com tudo isso em mente, como é que a gente pode pegar todo esse conhecimento e transformar numa estratégia sólida para investir com mais segurança, com mais confiança? Vamos amarrar tudo e resumir os pontos principais. Os pilares da sua proteção são bem claros. Primeiro, investigar antes. Segundo,
Documentar absolutamente tudo. Terceiro, continuar sempre estudando, porque as coisas mudam. E quarto, ter uma boa rede de profissionais. O objetivo aqui não é zerar o risco, porque isso não existe. A meta é transformar o risco em algo que você conhece e sabe como gerenciar. No final das contas, o que realmente separa um investidor amador de um profissional é a forma como ele lida com a informação. Onde alguns enxergam o risco que paralisa, outros, armados com o conhecimento certo, veem uma oportunidade muito bem calculada. E a pergunta que fica é: qual vai ser a sua próxima oportunidade?